Ministro, eu quero usar duas palavras que o senhor empregou agora nessa resposta para mudar de assunto. Jogo e risco, mas para falar do jogo político e de risco à democracia. Algumas pesquisas têm mostrado, e a gente já discutiu aqui no nosso TMC 360, a conexão entre intenção de voto para o Senado, não só em São Paulo, país, né, e uma bandeira de campanha que defenda o impeachment de ministro no STF. Ou seja, a oposição, parte da oposição, não vamos generalizar aqui, parte da oposição usa e usará, né, a derrubada de ministros do STF como bandeira de campanha para conseguir voto no seu respectivo estado. Eu te pergunto, ministro, se não tem um exagero aí, um risco enorme para a democracia, inclusive se isso não é uma preocupação da própria campanha sua, né, e do PT, de modo geral, para ter candidatos fortes ao Senado, pensando nisso. Bom, em primeiro lugar, que numa democracia, ninguém está seguro no cargo. É bom que se diga isso. Uhum. Né? As pessoas têm um sistema de check and balances, freios e contrapesos, que tem que funcionar para o presidente da República. Quantos desembargadores não foram afastados do cargo? Quantos juízes não são afastados do cargo? Quantos promotores não são afastados do cargo? Bom, você tem que ter lisura no trato da coisa pública. Todos nós que estamos na vida pública temos que ter uma vida ilibada, temos que ter transparência na conduta, temos que poder explicar tudo, desde o patrimônio até a sua conduta pessoal, né? Como você trata as pessoas, como você trata seus subordinados, como você trata as mulheres, como você trata as crianças. Nós somos, né, todo cidadão, mas quando você está na vida pública, você está exposto de uma maneira que você tem que honrar, né, o cargo que você está ocupando. Então, existe o crime comum, que todo mundo responde, e tem aqueles que são específicos de quem ocupa funções públicas, né? Então, quando você está nessa função, você tem uma série. Improbidade é uma questão do servidor público, uma pessoa que ocupa uma função pública, né? Prevaricar, né? Prevaricação, tudo isso aí está sujeito a controle social, e é bom que estejamos sob controle social. As instituições têm que funcionar para regular condutas, e ponto. Isso aí tem que ser, não é aceito, isso tem que ser imposto de uma maneira definitiva. As pessoas que têm uma vida pública, elas têm que respeitar um código típico de quem está ocupando essas funções, para além do que todo cidadão tem que respeitar. Isso é uma coisa. O que está sendo discutido é outra coisa. É você começar a usar o poder que a Constituição te confere para ameaçar o outro poder. Aí não funciona. Uma coisa é se você identificou um indivíduo de uma instituição, um senador, que cometeu um deslize, mas não é o Senado, é um senador. Um ministro do Supremo, que cometeu um deslize, é um ministro do Supremo, mas não é o Supremo. Então, a questão tem que ser individualizada. Quem é, o que fez e o que diz a lei a respeito do que a pessoa fez. Aí eu sou plenamente favorável. Eu acho que todos nós temos que responder pelos nossos atos. Não importa se é ministro do Supremo, se é ministro de Estado, se é presidente da República. Responde, ponto. Ponto. Agora, a instituição, o Banco Central, pegaram 2 corruptos lá, no caso do Banco Master. Você vai punir os 2 corruptos, você não vai fechar o Banco Central. Você vai punir os 2 corruptos, que supostamente favoreceram o Banco Master. Ponto. Então, essa questão é muito sensível, porque se a gente não entender a diferença entre um membro de uma instituição, um policial militar, não é a corporação, às vezes eu falo a polícia militar, não, tem um policial militar que cometeu um crime, você pune o policial militar. Um delegado cometeu um crime, pune o delegado. É diferente da Polícia Civil, é diferente da Polícia Militar, é diferente do Supremo Tribunal Federal. Circulam histórias muito interessantes nos bastidores sobre a reação do senhor quando o senhor teve ideia de contratos feitos pelo Master com familiares de pessoas públicas, enfim. Um dia eu quero desenrolar esse papo com o tempo, mas hoje
Temos uma missão aqui que é arrancar lead. Ministro Fernando Haddad, pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Quem é o vice? Ou a vice? Qual é a sua chapa ao Senado? Porque tá sobrando nome. Já que falávamos de Senado, Já que falávamos dele, mas né? esse é um bom É um ótimo problema, mas tem que resolver, né? Não deixa de ser problema. Não, veja bem, eu já falei com o Márcio França, que foi governador de estado, ministro de estado, Simone Tebet, que prefeita, senadora, ministra, todo mundo tem muito currículo, a Marina, nem preciso dizer, senadora, ministra, figura internacional. Estamos todos bem, no mesmo palanque, todo mundo feliz. Marromé. Por quê? Todo mundo feliz, todo mundo tá feliz, eu não sei. Agora, obviamente que, assim, nós temos uma questão para resolver. é uma matemática. Tem uma matemática para resolver. Tem 2 vagas para senador e tem 3 candidatos. Então, isso ninguém vai negar. E tem uma vice. Existe a questão. Então, eu estava especulando sobre uma pessoa que eu gosto muito, que é a Teca Vendramini, que falou, Haddad, não dá de vice, mas eu colaboro com o teu plano de governo, te aproximo do agro. Explica quem é a Teca, porque é uma pessoa muito conhecida no meio A Teca foi presidente da Sociedade Rural Brasileira. Uhum. É uma pessoa, primeiro, encantadora, inteligentíssima e muito dedicada ao agro, né? E que respeita muito o trabalho que o nosso governo fez para o agro, do ponto de vista do financiamento, de estímulo à produção, de recuperação de terras degradadas. Ela acompanhou tudo isso. O Ecoinvest, o Fundo Clima, tudo isso aí mudou a cara do Brasil perante o mundo. Tanto é que a gente abriu 500 mercados para produtos brasileiros. Sabendo disso, ela tem muita simpatia pelo nosso campo, gosta do presidente Lula, e chegou até a se filiar ao PDT, a meu pedido. Eu falei, se filia. Não, mas não sou da política. Eu falei, mas se filia para ver se você se torna. Eu também não era da política. Eu vim a ser candidato depois. De repente, parece uma oportunidade. E ela falou, olha, me filiei, vou colaborar, vou fazer o plano de governo, mas me candidatar é uma coisa que eu não me acostumei com a ideia. Eu falei, cara, tá tranquilo, só de você estar perto já vai fazer bem para a campanha. Então, dito isso, eu estava com ela na cabeça. Mas eu não sentei com o pessoal depois, eu tive com ela anteontem, né? Então não tive com mais ninguém. Ou seja, três nomes, uma vaga, digamos, sobrando. Vossa Excelência foi buscar fora ainda, porque queria ampliar o problema, o bom problema. Não, é porque eu tinha consultado as pessoas primeiro, né? Perfeito. Sobre a vice, os 3 que você se referiu. Tinha consultado antes. E o PDT queria vir para coisa que não aconteceu em 2022. Perfeito. Então, olha, eu tô com o palanque de 2022, com a Simone, que era do MDB e veio para o PSB, e com o PDT que tinha um candidato e que também está vindo. Tá bem. O PDT que não foi para Paris dessa vez. Mas isso em 18, mas em 22 eles tiveram um candidato no primeiro turno. Não. Ministro, dado da realidade. Ministro, ela está querendo aprontar nessa. Ela quer aprontar. A gente estava sabendo desde cedo. Não.